que a gasolina está aumentando tanto? É tudo culpa realmente da guerra entre Estados Unidos, aliás, entre Irã e Israel? Tem a ver com os nossos impostos? É culpa do Lula? Sabe? Vamos falar sobre esse tema hoje? Infelizmente, né, mais uma vez a gasolina, o diesel, os combustíveis como no geral estão em alta aqui no Brasil. E, bom, eu não pretendo esgotar esse tema porque para você chegar na conclusão do preço de uma gasolina, gente, são um conjunto de decisões políticas que daria uma aula de 2 horas aqui para explicar e ainda assim seriam insuficientes. Então, nesse vídeo é um resumo, tá bom? Pessoal, se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever, de comentar a sua opinião, de compartilhar para mais pessoas. Prazer, eu sou Luana Silva, tenho 25 anos, eu sou vereadora na cidade de Chapada Gaúcha, Minas Gerais, e também sou advogada. E esse canal aqui a gente comenta sobre vários temas, principalmente de política. Pessoal, vamos lá. A gasolina tá chegando a R$9, R$8, tem lugar até com R$10, que eu vi, foi o caso de Fernando de Noronha. Eu vi que no Amapá, salvo engano, já tá a R$9. Assim, tá um absurdo o valor da gasolina. E muita gente está culpando unicamente os conflitos entre Israel e Irã. Mas a gente precisa aprofundar um pouquinho mais, tá bom? Vamos lá. O petróleo, ele deu uma aumentada realmente logo depois que começaram a aumentar os conflitos ali no Oriente Médio. Então, vou dar uma contextualizada, né? Tem um nome, eu até anotei aqui, porque minha cabeça é um pouco ruim, é um nome difícil, mas eu vou pegar aqui. Como vocês sabem, nesse canal não tem cortes, então vocês vão me ver pesquisando aqui. Enquanto eu tô pesquisando o nome, porque eu não quero falar nome errado para vocês. Já vão comentando aí. Alguém vai saber. Quem estiver assistindo, que for bom de geopolítica, vai saber. É o nome de uma rota do petróleo ali no Irã, que passa mais ou menos 20% do petróleo do mundo inteiro. Tem um nome, mas me fugiu a cabeça. Vocês vão ver que é um nome bem estranho. Estreito de Hormuz. Vamos lá. O Irã, lá nessa região, tem o Estreito de Hormuz, que é esta região que se passa, que é uma rota do petróleo. Como eu disse, 20% do petróleo mundial. Será que é importante essa região? E quando se tem conflito ali naquela área, o que acontece? O transporte é comprometido, muitas embarcações não vão passar por ali. Por quê, gente? Se está tendo um conflito, se torna terra sem lei praticamente, né? Você pode estar sujeito a muitas coisas. Então, não passa rota, não passa navio. É um caos. Então, se você deixa de contar com um lote que passaria ali, acontece uma confusão na economia, né? Vamos supor que tal país estava esperando determinado lote que passaria para aquela região. Vira um caos, consequentemente, o preço também do combustível, do petróleo, aliás, aumenta. E você me pergunta, Luana, mas por que você está falando de Oriente Médio? Nós somos um dos maiores produtores de petróleo do mundo. A gente produz mais petróleo do que a gente precisa. Por que você está falando que o preço tem a ver lá com o Irã, com a guerra, né? Nem é guerra, né, gente? Mas é um conflito lá regional. Então, pessoal, nós realmente somos grandes produtores de petróleo, mas nós temos uma questãozinha aí que na refinaria, né? Eu vou falar de uma forma simples. É como se o nosso petróleo, ele fosse a laranja e os produtos finais, aquilo que é separado do petróleo, porque o petróleo, ele faz um monte de coisa, né? Não é só gasolina, é um monte de coisa. Plástico, tem vários produtos aí, eu não vou saber de qual, mas são vários produtos que são aí que vêm do petróleo. Refinar os combustíveis, enfim. A gente não é capaz de refinar todo o petróleo que produzimos, então a gente fica dependente de importação também. É como se a gente produzisse a laranja, e a gente tem que vender a laranja e comprar o suco. Basicamente isso, esse é um exemplo. A gente vende o negócio bruto e compra pronto. Mas isso não é inteligente, a política tem que mudar, a gente tem que fazer mais... Sim, por isso que eu falo que é uma coisa muito complexa, né? Muito complexo mesmo. Mas vamos lá, embora nós sejamos grandes produtores, nós não somos grandes em refinaria, tá? Então, quando o preço do petróleo lá no mundo inteiro
muda, a gente é impactado diretamente. Desde 2022, a Petrobras mudou a política, eu não vou saber de qual também qual é o nome dessa política, mas é um nome diferente também, que ela não repassa automaticamente o aumento do preço do petróleo para o consumidor final. Se fosse antes, por exemplo, aumentou, salvo engano, nos últimos meses, aumentou 60% o preço do petróleo. Ela não repassa automaticamente. E aí a gente pode falar, né, sobre as consequências desse não repasse, se o efeito colateral é pior do que esse bem momentâneo, né, que esse não repasse acarreta, mas isso é conversa para outro vídeo. Fato é que eles não repassaram para o consumidor final de cara. Só que chega uma hora que corre o risco da gente ficar sem abastecimento por essa política do desequilíbrio dos valores, enfim. Acontece que agora, no dia 14 de março, a Petrobras aumentou 14%, repassou 14% de aumento. Então, aliado a outras questões, né, isso deu uma aumentada geral no valor dos combustíveis e pode aumentar ainda mais se outras rotas de petróleo forem comprometidas, se o conflito se arrastar demais, pode acontecer muita coisa, porque tem a ver com o dólar, tem muita questão internacional, né? E aí, como vocês sabem, a gente depende desse comércio internacional, a gente não é autossuficiente no sentido amplo, né, da produção. Então a gente acaba sendo muito dependente disso. A Petrobras tenta segurar o preço, que tem uma consequência também, mas enfim, agora está aumentando bastante. E aí o presidente Lula tentou, né, falar com os governadores para diminuir o ICMS, mas é engraçado, né, porque o ICMS é um imposto estadual. Então, o presidente Lula tá querendo que os estados diminuam o imposto. É como se fala assim, eu quero resolver um problema, eu vou botar na sua conta, não vou botar na minha conta. Eu concordo de diminuir o imposto em todas as esferas, municipal, estadual e federal, mas é engraçado essa narrativa do Lula, né, que é basicamente para culpabilizar os governadores, né, dizendo, olha, eu dei a ideia, tudo bem, eu dei a ideia de resolver o problema, mas não sou eu que vou pagar a conta. É basicamente isso. Vai haver uma contrapartida, houve algum remanejamento do governo federal também, mas o que mais impacta seria as questões estaduais mesmo. E os governadores, eu não tô vendo muito andamento nesse sentido. Então, nesse momento é preciso de muita articulação política entre o secretário de Fazenda, os governadores, o presidente, porque em pleno ano eleitoral, o preço de gasolina despontando não é nada favorável para o governo. Por isso que ele está organizando de todo jeito, né? Se fosse primeiro ano de governo, acho que ele não estaria assim, não. Mas como é ano eleitoral, gente, gasolina batendo R$ 10 é um grande sinal de a população não quer saber se tem guerra, se não tem, se o governador quer abaixar, não quer. Ele vai botar a culpa no presidente, né? Convenhamos, é isso que acontece. Então, o governador Lula, o presidente Lula tá tentando, né, tirar o dele da reta, digamos assim, em palavras informais. Eu não sei se eu consegui explicar. Eu tentei resumir mesmo, né? São vários fatores, né? Em resumo, vamos lá. Carga tributária extremamente alta, pagamos muito em imposto, que é somado ao valor final. Então, chega a gasolina, o diesel aqui na ponta, a gente tá pagando bastante em imposto. Nós somos impactados pelo valor do petróleo, que é impactado pela guerra e pelas questões internacionais. Dólar, e sobe e desce, enfim. E terceiro, qual que é o terceiro mesmo? Imposto, carga tributária, conflito internacional. E a gente é impactado por ter essa necessidade de importação, né? Como a gente não consegue refinar todo o nosso petróleo, então a gente acaba sendo dependente de importação também. É basicamente isso, pessoal. Eu espero que eu tenha conseguido falar de forma resumida, de forma clara também, né? Porque o meu objetivo é ser claro com vocês sobre o porquê desse aumento. Eu posso fazer um vídeo com as soluções, né? Não são soluções fáceis, eu não quero dizer que é fácil, mas teorias, né, econômicas que ajudam que buscam tentar resolver esses conflitos de gestão sobre o valor do combustível. E é isso, se você gostou, não deixe de comentar sua opinião e enviar para pelo menos 3 pessoas, tá bom? Não enviou ainda, né? Tô esperando aqui. Beijo, até o próximo vídeo.